Eu costumo dizer que hoje é a segunda-feira do ano, né? Onde todo mundo vai fazer as suas promessas, digamos assim, de regime, de vou fazer isso, vou começar a academia, vou começar não sei o quê, né? É o ano da gente começar a fazer nossos planos, né? Planos para esse ano que nós estamos entrando agora e que a gente vai encarar, né? Às vezes, como o Erenilton colocou, enfrentando dificuldades, né? E é certo que a gente vai enfrentar dificuldades, né? Nunca foi nos dito que nós não teríamos dificuldades. Mas com essa mensagem de hoje eu quero trazer uma maneira, né? Pelo menos eu entendi dessa forma, uma maneira em que nós possamos planejar esse ano de uma maneira em que ele seja mais efetivo, em que esses planos de fato sejam cumpridos por nós, que nós sejamos capazes de cumprir e que não sejam frustrantes na nossa vida. Né? Tem uma maneira de a gente fazer isso, pelo menos eu entendi dessa forma, quero compartilhar com vocês e imagino que vocês também vão compartilhar da ideia comigo. Mas então, para a gente começar a falar desse texto que eu vou falar hoje, vou contar um pouquinho da história dele. Né? Durante muito tempo, então, o povo judeu, né, que o Erenilton acabou de falar aqui, ele foi livre para adorar o Deus vivo, né, o Deus que é o nosso Deus também, né, e que eles adoravam, eles sempre foram livres para adorar esse Deus. Mas se a gente lê, né, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê que esse povo ele tem seus altos e baixos. Né? Eu digo, parece uma gangorra. Assim, né? Enquanto eles estão bem com Deus, estão adorando a Deus, buscando a Deus, eles estão lá em cima. De repente, eles se afastam de Deus, né? E eles entram numa situação mais complicada, né? Na história do povo de Israel. E esse texto ele chega num ponto em que esse povo se afastou tanto de Deus, eles começaram a adorar outros deuses, se afastaram de Deus de tal forma que houve uma consequência muito grande para eles. E essa consequência foi a invasão do reino de Judá por Nabucodonosor, né, que era então o imperador da Babilônia. Né? Então eles invadiram o reino de Judá, devastaram o reino de Judá e levaram cativos o povo judeu, principalmente a elite do povo judeu. Muitos ainda ficaram em Judá e sofreram talvez até mais do que aqueles que foram exilados. Mas, enfim, nós vamos falar do exílio. Né? Então, levou o povo exilado para a Babilônia. É interessante a gente tentar entender o que esse povo viveu naquela época. Né? Era um povo que até então era livre, então eles se encontram cativos por um outro reino, né? São levados à força para esse outro reino. Então, é um povo agora que está com a sua terra devastada, escravo dos babilônios, né? Creio que com muita dor, com muita angústia, sofrimento, a sua esperança, né, se tornou uma desesperança. E esse povo, então, ficou cativo na Babilônia durante cerca de 70 anos, né, o que a Bíblia nos diz. E o texto que nós iremos refletir hoje, então, ele trata de uma mensagem que foi enviada a esse povo, né, o povo judeu, que estava, então, cativo já na Babilônia. Depois que os judeus, então, eles foram levados, né, para a Babilônia, o profeta Jeremias, então, ele envia uma carta ao povo. E nessa carta, Deus, através do profeta, ele fala com o seu povo. E fala a respeito de algumas orientações práticas, fala a respeito da sua fé, fala sobre falsos profetas que estavam disseminando falsas profecias, mas também leva esperança e promessa para o seu povo que estava cativo. E é a respeito dessa parte, das esperanças e das promessas, que eu gostaria de refletir um pouco com vocês hoje. E para isso a gente vai usar um texto muito utilizado nessa época do ano, né, que a gente costuma mandar mensagens com algum versículo bíblico, né, e uma partezinha desse texto é bastante utilizada nessa época. Mas eu vou usar um pouquinho maior ela, que é Jeremias, capítulo 29, dos versículos 10 ao 14, nós vamos ler. Eu estou usando aqui a versão da NVT, né, que a gente tem usado aqui na igreja. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia para acompanhar, Jeremias 29, dos versos 10 até o 14. A partir do 10 diz assim: Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei.
Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Gostaria de orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez, Pai, trazendo a sua palavra no dia de hoje. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, nosso entendimento, Pai, para que essa mensagem venha frutificar em nossos corações, venha trazer edificação em nossos corações, Pai. E que nós saiamos daqui, Pai, melhor preparados para a vida que nos espera nesse ano de 2023 do que nós entramos agora. É minha oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Então é um texto que o profeta Jeremias então envia para esse povo, né, onde ele já avisa, né, o próprio Senhor avisa que esse povo vai estar em exílio por 70 anos. E o título que eu dei para essa reflexão de hoje é Os Planos de Deus para o Seu Povo, que acho que tem tudo a ver com o dia de hoje, né, os planos que a gente vai fazer para o ano de 2023. Mas os planos de Deus para o seu povo, num primeiro momento, ele às vezes nos envia para um exílio na Babilônia. A nós também. E é isso que a gente pode aprender no versículo 10. Né? No versículo 10 é quando o Senhor diz que eles ficarão por 70 anos em exílio. Mas depois ele diz assim: depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e lhes trarei de volta para casa. Deus dizia através do profeta que o povo seria escravo, então, né, cativo lá na Babilônia por 70 anos. Então a gente começa a refletir a respeito. Né? O que esse povo passou? Viver num lugar que não era seu, ser escravo de um povo que era pagão, que não professava a sua mesma fé. O povo naquela época, eles entendiam que era no templo que eles adoravam a Deus, né? E não era como nós, que temos Deus no nosso coração hoje. Então eles precisavam de ter esse lugar. Então, eles não tinham mais esse lugar. Sua terra, então, estava arrasada, completamente devastada. E os que ficaram, como eu já falei, talvez sofriam dores e consequências tão grandes ou até maiores do que aqueles que foram exilados. É um povo que estava passando por humilhação, por sofrimento, por perda, às vezes separação dos seus entes queridos, né, de alguns que foram exilados, outros não. Enfim, o povo israelita, né, judeu, nessa época, estava sofrendo no momento do exílio. E certeza que era um tempo de muitas dificuldades, dúvidas, medos, incertezas, que todos nós vivemos em algum momento da nossa vida. Todos nós vivemos. Não tem aqui quem possa dizer que não passa por uma situação dessa alguma vez na vida. Creio, então, que eles, em algum momento, isso é eu imaginando, tá? Que em algum momento eles, nessa situação de tanta dificuldade, de tanta insegurança, de tanta dor que eles estavam vivendo, em algum momento eles talvez se questionassem: será que Deus realmente existe? Quem já não escutou isso? Ou quem já não pensou isso? É possível que isso seja plano de Deus para a minha vida? Onde está Deus? Como pode ter permitido isso para mim? Eu já escutei isso. E não faz muito tempo. Eu escutei pessoas falando isso. Num momento de dificuldade, num momento de luta, chegou a questionar isso. Então eu penso que esse povo, nesse momento, se sentindo abandonado, se sentindo sozinho, numa terra estranha, possa ter pensado isso também. E essa primeira lição, ela é dura, realmente é dura. Eu estou vendo a expressão do rosto de vocês aqui de cima, né? E eu também senti isso quando eu comecei a estudar esse texto. Mas eu entendo que ela é necessária para nós, e assim como foi necessária para o povo de Judá. Creio que muitas vezes nós somos enviados para um exílio, assim como o povo de Judá foi enviado para o exílio. Nós nos afastamos tanto de Deus que a solução que nos resta é o exílio. É a Babilônia. É a nossa Babilônia. Nossas prioridades, nossas atenções não são mais para Deus, em algum momento. E às vezes, mesmo sem intenção, e isso acontece, mesmo sem intenção mesmo, passamos a adorar outros deuses. E eu não estou falando aqui de imagens, eu não estou falando aqui de entidades, eu estou falando de deuses que estão no nosso cotidiano, como dinheiro, como valores em algumas coisas que nós damos,
que passam a tomar lugar de Deus nas nossas vidas. Outras estações talvez tenham nos atraído. Hoje em dia nós temos que ter tempo para tudo, né? É uma correria a nossa vida, menos para Deus. Muitas vezes Deus fica sempre de lado. Os dias, né, é normal a gente escutar dizer assim, que os dias parecem ser mais curtos hoje em dia. É tanta atividade para ser feita que o dia se torna curto. Mas eu tenho que dizer que o dia não é mais curto. Ele continua tendo 24 horas, da mesma forma que sempre teve. Mas nós temos que achar tempo para tantas atividades, não é? Trabalho, esposa, marido, filhos, algumas que eu pensei aqui, tá? Atividades sociais, reuniões, festa de final de ano, né? Quem aqui no final de ano não ficou super corrido porque tinha muitas atividades para fazer? E talvez tenha deixado Deus de lado. Futebol com os amigos, uns quebram até braço nesses futebols aí. Manicure, salão de beleza, mas não acho tempo para orar, não acho tempo para buscar Deus, não acho tempo no meu devocional, e nós vamos se afastando de Deus. Nós vamos se afastando de Deus, e quando a gente percebe, a gente está exilado, a gente está na Babilônia, assim como o povo de Judá. Tudo é mais importante. Então, Deus fica para outra hora, talvez de tarde, talvez de noite, se der tempo à noite, amanhã, semana que vem, e assim vai. E qual a solução disso? O exílio. É o exílio, é isso que eu entendo desse texto. Nós somos enviados, então, para a nossa Babilônia. Ficamos exilados, assim como o povo de Israel teve que ficar exilado um tempo. Começamos a pensar, então, nesse tempo de exílio. Parece que Deus já não está mais nos abençoando como fazia antes. Parece que Deus se esqueceu de nós. Será que Deus realmente existe? Ele não me ouve? Deus não me ama? Deus não liga para mim? Acho que Ele não quer saber de mim. Às vezes passa isso pela nossa cabeça. Mas será que é Deus mesmo culpado do nosso exílio na nossa Babilônia? Será que às vezes nós mesmos não estamos nos exilando, nos afastando de Deus? Será que não estamos tão atarefados com nossos afazeres e compromissos importantíssimos que nós temos, que esquecemos que o mais importante deveria ser Deus na nossa vida? Neste último ano, eu te faço uma pergunta, assim como eu fiz para mim já, tá? Qual foi a prioridade de Deus na sua vida? Qual foi a prioridade de Deus em 2022? E atualmente, você está junto de Deus ou você está exilado na sua Babilônia? Caso você esteja exilado numa Babilônia, eu tenho que te dizer uma coisa. Não precisa aguardar 70 anos para sair dela. Não precisa. O povo de Judá precisou ficar 70 anos lá, mas nós não precisamos. Deus sempre quer o nosso bem, né? Nós lemos isso hoje. Ele jamais intentará o mal contra nós, pois Ele nos ama profundamente. Deus, nesses 4 versículos que nós lemos, Ele nos mostra o exílio e nos mostra o caminho para sair desse exílio e voltar para casa. E talvez você esteja pensando assim, né, mas por que ele está falando disso justamente hoje, né, no primeiro dia do ano, né? Porque justamente é hoje o dia da gente planejar o nosso ano de 2023. E planejar de maneira diferente. E planejar de uma maneira que talvez esteja alinhada com o que Deus quer para a nossa vida. É nesse sentido. É por isso que eu estou falando disso hoje, para que a gente possa fazer de 2023 algo melhor do que foi 2022. Não é de propósito que eu vou fazer aqui, mas é que eu procurando textos que tinham a ver com essa época de Judá, apareceu, eu encontrei um texto que provavelmente foi escrito justamente nessa época para esse povo cativo na Babilônia, que é o texto que nós usamos na nossa camisa do Roots, tá? Do Roots Running, que é o grupo de corrida. Não é de propósito. Mas ele fala exatamente disso. Esse texto diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. No grupo de corrida, a alusão desse último versículo, na parte B desse versículo, que é correm, não se cansam, caminham, não se desfalecem, lógico, é remetido a um corredor, que não se cansa, um corredor, né, que está ali comprometido.
Mas eu sempre digo que a gente não se cansa de tentar correr um pouco melhor, porque cansar a gente cansa. Mas, na real, esse texto ele foi escrito, então, provavelmente, né, para o povo que estava exilado na Babilônia, que estava sofrendo, sem esperança, cansado e se sentindo desamparado. Então, o profeta Isaías, né, escreve esse texto para eles também. Mas também serve para nós. A gente pode tirar lição disso, né? Que nós estamos lutando a luta diária do dia a dia de nossas vidas, cansados das adversidades que muitas vezes nós somos confrontados. Né? O Erenilton acabou de comentar aqui que eles estão vivendo isso. Perdidos muitas vezes, exilados muitas vezes na nossa Babilônia. E se achando desamparado, porque Deus não desampara ninguém. Ninguém. Talvez hoje você esteja exilado na sua Babilônia, cansado, desanimado e achando que não tem jeito mais. Mas tem jeito sim. E é as próximas lições aqui, que eu quero te encorajar a mudar isso na sua vida. A segunda lição que eu aprendo é que os planos de Deus para o seu povo é que tenhamos comunhão com Deus, comunhão com Ele. Se nós lemos do versículo 12 ao 14, a gente pode ver que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que quer comunhão conosco, que quer que nós estejamos o tempo todo em busca dEle. Eu vou ler novamente, depois eu vou passar versículo por versículo aqui, tentando fazer uma reflexão em cima deles. Diz assim do 12 ao 14, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, clamem a mim e orem para mim, e eu os ouvirei. Serei encontrado por vocês. Não, o 13, se me buscarem, vou grifar, hein? De todo o coração me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, e então nós o encontraremos. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. É a promessa que Deus nos dá. Se nós o buscarmos de todo o coração. E eu vou falar muitas vezes hoje isso, de todo o coração. Então essa segunda lição, ela nos mostra quais são as promessas de Deus para nós, né, o seu povo. E ele diz claramente que quer nos levar para casa, que não quer que a gente viva nesse exílio, que não quer que a gente viva na Babilônia. Ele quer nos levar para casa. Ele quer nos restaurar, nos tirar desse exílio, quer que nós sejamos libertos da Babilônia, que nós o encontramos. Essa sempre foi a vontade, e sempre foi e será a vontade de Deus para nós, assim como era também para o povo de Judá. Mas precisamos entender, e antes de mais nada, que nós precisamos querer sair do nosso exílio. Precisamos querer estar junto de Deus. Precisamos querer viver o que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes é difícil a gente entender como o cuidado de Deus conosco quando vem através de uma correção ou de uma disciplina. O povo de Judá estava vivendo o quê? Uma correção, estava vivendo uma disciplina exilado na Babilônia. E muitas vezes a gente vive isso também. Nós estamos sendo disciplinados por Deus. É difícil entender isso como cuidado e amor de Deus para com o seu povo, mas muitas vezes é entendido então como abandono. Muitos passam a entender que Deus abandonou, que Deus não está querendo saber. Não. O que está acontecendo é que nós estamos sendo disciplinados. É como um pai, e aqui eu creio que tem muitos pais e mães aqui, às vezes disciplinam seus filhos. E são duros com eles. Tem que ser, muitas vezes tem que ser duro. E para o filho é difícil entender aquela rigidez do pai e de uma mãe. Mas é necessário. E da mesma forma, Deus, que é nosso pai, Ele também nos disciplina, nos corrige e nos cuida dessa forma com amor. Não deixe se enganar, tá? Que em toda e em qualquer situação, e acho que hoje também foi falado sobre isso aqui, e mesmo naquelas que parece ser o fundo do poço de nossas vidas, Deus quer o nosso bem. Ele usa todas as circunstâncias para que sejamos beneficiados. E isso a gente pode ver em Romanos 8, 28, que diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Muitas vezes,
mesmo em situações que a gente se encontra de desespero, Deus está usando essa situação para nos tratar, para nos edificar, para fazer de nós pessoas melhores. O versículo 12, então, vamos olhar um por um, ele diz assim que Deus nos diz claramente, né, que Deus quer nos ouvir. É o que o discípulo, o versículo 12 está dizendo, que Deus quer nos ouvir. Então ele nos ensina a buscarmos a Ele enquanto clamamos a Ele. Nos ensina a buscarmos em oração. E sua promessa nesse versículo é, se nós buscarmos em oração, se clamarmos a Ele, Ele então nos ouvirá. E a pergunta que fica é, para todos nós aqui hoje, temos clamado e orado a Deus? Temos dedicado tempo de qualidade em oração a Deus? Será que em 2022 foi dedicado, de fato, tempo de qualidade em oração e clamar a Deus? Temos lido, estudado a palavra de Deus, buscando ouvir o que Deus tem a dizer para cada um de nós? Ele disse, se clamarem e orarem, eu os ouvirei. No 13, Deus continua a nos ensinar. Deus vai nos mostrar que a busca por Ele precisa ter qualidade. É o que eu entendo nesse versículo. Ele diz, se me buscarem, de todo o coração me encontrarão. Deus quer então uma comunhão conosco, uma comunhão sincera e verdadeira. Com oração que seja de entrega total e de todo o coração. Não por obrigação, gente. Não para cumprir tabela. Não para eu poder chegar numa roda de amigos e falar assim, não, eu oro sim todo dia. Não, eu oro. Né? Eu não estou mentindo, eu oro, mas talvez 30 segundos. Ou uma oração que parei no sinaleiro e resolvi orar. Não que não possa fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que Deus está falando aqui, de todo o coração, é entrega. É uma oração de tempo de qualidade com Deus. Passar tempo de qualidade com Deus. Em comunhão, buscando intimidade com Ele. É isso que Ele está nos dizendo. Quer que clamemos a Ele, quer que demonstremos a nossa dependência dEle. Temos que entender que nós, sem Deus, não somos nada. Temos que nos humilhar e demonstrar que precisamos dEle. Precisamos quebrantar o nosso coração e precisamos nos livrar de algo que, para mim, talvez seja o mal da humanidade, no meu entendimento, que é o orgulho. E é o orgulho que muitas vezes nos impede de fazer tudo isso. Nos impede de abrir verdadeiramente o nosso coração a Deus, a se derramar verdadeiramente diante de Deus, colocar todas as nossas mazelas, pecados e, enfim, tudo aquilo que está dentro do nosso coração diante de Deus. É o orgulho. É o orgulho que faz isso. Precisamos buscar a Deus, então, de todo o coração, com intensidade e intencionalidade. Temos que ser intencional nessa busca mesmo. Então, a promessa que Ele nos diz é que o encontraremos. Essa é a promessa que Ele nos deixa. Busquem a mim de todo o coração, e vocês me encontrarão. E no versículo 14, Deus então confirma essas promessas, né? Ele volta a reafirmar que se o buscarmos verdadeiramente, de todo o coração, com intensidade, com inteireza de coração, ele será encontrado por nós. E continua. Tem mais para aquele que o busca e o ama de todo o coração. Agora a promessa é que, então ele acabará com o nosso exílio, ele nos restaurará de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa dor, nos tirará de onde nós estivermos, né, que é a nossa Babilônia, nos levará de volta para casa, nos levará de volta para a nossa terra, nosso lugar, que é junto ao Pai, nosso Deus, junto a Jesus Cristo. Eu te pergunto, você quer sair da sua Babilônia hoje? Você quer sair desse exílio? Quer encontrar a Deus? Quer verdadeiramente encontrar Jesus Cristo na sua vida? Apropice então dessas promessas que Deus está nos dizendo nessa noite. Oração e clamor a Deus de todo o coração. Então você o encontrará. Ele curará suas feridas, restaurará sua vida, ele o libertará do seu exílio, da sua Babilônia. O interessante é que parece simples demais, não é? Por que a gente não consegue fazer, né? Tão simples. E realmente é simples. Eu só preciso clamar e orar a Deus. E de novo eu quero chamar a atenção. No versículo 13, tem uma informação que a gente não pode esquecer.
Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Essa é a chave. É busca de todo o coração, é entrega integral. Parece um trocadilho aqui, né? É uma entrega integral a Deus, verdadeira a Deus, de todo o coração. E não para cumprir tabela, não para fazer de conta que a gente ora, não para fazer de conta que a gente busca a Deus. Tem que ser sincero. É isso que ele está nos dizendo, de todo o coração. Nossa dedicação e amor a Deus deve ser genuíno, deve ser inteiro, mas mesmo assim ainda é simples. Mesmo assim ainda é simples. Só que nós complicamos. Orar e buscar a Jesus de todo o coração, complicamos porque em certos momentos vai exigir sacrifício de nossa parte. Vai exigir renúncia de nossa parte. E daí é que complica. Quando exige alguma coisa de nossa parte, complica. Buscar a Deus de todo o coração é quando Deus ele passa a ser, então, o mais importante. E aí talvez tenha que ter algum sacrifício. A gente trocar o que de fato está sendo importante na nossa vida para que nós possamos colocar Deus na prioridade número 1, não é? Top one ali, né? O primeiro de tudo. É quando Deus é a minha prioridade. Então aí talvez tenha que ter algumas renúncias na minha vida. Eu tenho que renunciar a algumas coisas que estão tomando prioridade de Deus na minha vida. Né? E cada vez mais eu entendo que, para Deus, o mais importante é quando eu, então, digo a verdade sobre o que está no meu coração, do que, então, apresentar um louvor ou uma oração muito bonita, muito bem preparada. Mesmo que isso denuncie as minhas inseguranças, minhas fraquezas, meus pecados, meus medos. E de manhã eu lembrei, eu vou aproveitar e comentar com vocês também, quando eu comecei a ser discipulado, o meu discipulador é uma bênção, eu amo de paixão ele, né? Um cara que eu tenho uma consideração incrível, assim, uma pessoa muito, muito de Deus mesmo. E o que eu vou falar aqui, ele não faz isso dessa forma, tá? Ele faz, é natural para ele. Mas ele orava muito bonito, ele ora muito bonito, né? Ele está vivo ainda, né? Então ele ora muito bonito. Né? Ele tinha palavras bonitas quando orava. Ele tem talvez o dom da oratória, então ele fala muito bem, ele tem um vocabulário muito bacana. Então quando ele orava era uma oração bonita, assim, e eu ficava completamente acanhado quando eu tinha que orar perto dele, principalmente. Né? Porque como é que eu ia conseguir orar como o Naor orava? É muito bonito o que ele faz. Até que então eu entendi que Deus não está preocupado com a beleza da minha oração, mas Ele está preocupado com o conteúdo da minha oração, com aquilo que eu estou expondo em minha oração, com o que eu estou demonstrando do meu coração na minha oração. E não com as palavras bonitas que eu posso ou não usar. Não estou falando que quem ora bonito aqui não está fazendo certo, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que a gente tem que expressar aquilo que está dentro do nosso coração, seja com palavras bonitas ou não, desde que seja verdadeiro. E no caso dele era verdadeiro, porque eu conheço o coração dele, eu sei que ele é um homem de Deus, e o que ele fala é do coração dele mesmo. Né? Então, nesse caso, era. Né? Mas eu lembrei disso. E também Jesus, ele nos contou uma parábola que diz respeito a isso, que eram sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Creio que vocês conhecem essa passagem, onde o primeiro era então um religioso da época de Jesus, né? Orava a Deus dizendo, inclusive, que jejuava. Dizia que era um judeu perfeito. O que seria um judeu perfeito? Talvez que cumprisse todas as leis que eram mandadas a ele. Zeloso em todas as suas ações. Esse orava a Deus de uma forma bonita. E o outro? O outro era um publicano. Quem era o publicano? Era imundo. O publicano era considerado imundo e pecador pelos religiosos da época. Diz o texto que ele nem coragem de olhar para cima tinha, de tanta vergonha que ele tinha dos seus pecados, da sua condição. Simplesmente implorava misericórdia a Deus porque era pecador. E daí eu pergunto, qual dos dois saiu justificado naquele dia? Aquele que humildemente reconheceu a sua condição. Então é isso. Isso é de todo o coração. Quando nós humildemente colocamos o orgulho de lado e reconhecemos a nossa condição perante Deus e abrimos o nosso coração para Deus, e de novo vou dizer, de todo o coração. Volto a perguntar. E essas perguntas eu já fiz para mim, tá, gente? E muitas delas as respostas não foram tão boas. Como tem sido a sua busca por Deus?
tem sido de fato de todo o coração? Esse 2023, aí, vamos pegar só o último ano, foi de todo o coração a sua busca por Deus? A receita para isso, como nós já vimos, ela é muito simples. Muito simples. E sabe por que é simples? Porque é a próxima lição que a gente aprende nesse texto. Que os planos de Deus para o seu povo, que somos nós, né, é de dar um futuro de paz. Por isso ela é simples. Deus nunca quis complicar a nossa salvação. Pelo contrário, Ele facilitou de forma tremenda. Aqui a gente vai lembrar um pouquinho do quanto Ele facilitou para a gente a nossa salvação. Então, Deus quer para nós um futuro de paz. Né? E é isso, então, que esse versículo tão conhecido e utilizado nessa época, que é o versículo 11 desse texto de Jeremias 29, vai dizer: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. E como é que a gente pode alcançar esse futuro que a gente tanto anseia? A vontade de Deus, então, é que nós tenhamos paz, e os seus planos para nós são planos de bem e não de mal, como disse aqui a passagem. E o Senhor quer nos dar um futuro e uma esperança maravilhosa. É isso que Ele quer para nós, para cada um de nós. Ele sempre vai querer o melhor para nossas vidas, mas infelizmente nós, pela nossa teimosia de querer resolver e planejar tudo da nossa maneira, sempre achamos que somos capazes de dar a melhor solução. E a gente vai conseguir viver esse futuro e esse futuro que nós ansiamos quando nós conseguirmos viver ou planejar, e daí a gente entra no dia de hoje, né, de 2023, planejar o nosso ano, planejar a nossa vida, quando a gente conseguir entender quais são os planos de Deus para nossas vidas. Para que nós possamos viver o que Deus sonha para nossas vidas, e não o que nós queremos para nossas vidas. Quando nós formos de fato dependentes de Deus e buscarmos a vontade de Deus em nossas vidas. É isso que está querendo dizer aqui para nós. Quando a gente procura sempre a nossa solução, né, e é o que a gente quase sempre faz, muitas vezes nós nos frustramos, nós vivemos naquele exílio que a gente já falou, e o nome disso eu já falei aqui, não sei se vocês lembram, mas o nome disso é orgulho. É o que a gente muitas vezes vive, orgulho. Mas nós precisamos ser humildes o bastante para aprender então a sonhar esses sonhos de Deus para nossas vidas. Planejar nossas vidas com o plano que Deus tem para cada um de nós. E para isso então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ter comunhão com Deus. Aquela que vimos agora há pouco na lição anterior. A comunhão que é de todo o coração. Por meio da oração e da busca verdadeira pelo Senhor. O Salmo 37:4, ele diz assim: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Os desejos do nosso coração vão ser satisfeitos quando eles estiverem em sintonia com os desejos de Deus para nossas vidas. Porque enquanto a gente quiser impor as nossas vontades, a gente sempre vai se frustrar. A gente sempre vai ter problema. À medida que entregamos, que nos entregamos inteiramente a Deus, ao Senhor, nossos desejos, então, eles se moldam aos desejos de Deus. Então, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos contentamento de vida. E essa palavra, contentamento de vida, é uma palavra que eu entendi há um tempo atrás. Que muitas vezes, por mais que Deus abençoasse a minha vida, eu não era contente com ela. E a gente precisa aprender a ter contentamento. E agora a gente só vai ter contentamento quando a gente estiver em comunhão com Deus. Quando a gente estiver entendendo qual é o plano de Deus para a nossa vida. O futuro com êxito de paz está em reconhecer e sonhar os sonhos de Deus para nós. Esse é o futuro que nós ansiamos tanto. Busque-o de todo o coração, então você saberá reconhecer os planos que Ele tem para você. A forma que nós temos de saber quais são os planos de Deus para a nossa vida. E daí sim a gente pode planejar o nosso ano, ou planejar a nossa vida, é quando nós tivermos comunhão com Deus. Quando nós, de todo o coração, buscarmos e o encontrarmos. Então a gente vai poder reconhecer quais são esses planos. Eu queria chamar a equipe de louvor já e se posicionando aqui, enquanto eu estou finalizando já.
Enquanto eu estava preparando essa reflexão, em uma das Bíblias que eu tenho lá, eu estava estudando elas, né, e eu encontrei um texto, né, falando a respeito dessa passagem, em que eu gostei bastante e resolvi trazer aqui para a gente pensar sobre eles juntos. Esse texto ele vai trabalhar em cima da vida de Abraão, quando Deus faz uma promessa para Abraão e para Sara, que eles teriam um filho. Né? E acho que a maioria conhece essa passagem, mas quem não conhece, Abraão e Sara já eram bem idosos, né? Ao ponto de, na nossa concepção, na nossa ideia, eles não poderiam mais ter filhos. E para ficar ainda mais difícil, Sara era estéril, né? Então ela não poderia ter filhos. Mas Deus fez uma promessa para eles, que eles teriam um filho. E a promessa ainda era que esse filho seria a semente de uma nação, né? Mas o tempo passou, e aquela ansiedade vai nos tomando conta, né? E a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e também deve ter acontecido com eles, passou, e não acontecia nada, então eles resolveram fazer do seu próprio modo. Né? Eles resolveram fazer com suas forças. Então, de comum acordo, Abraão teve um filho com a sua escrava Agar, e gerou então Ismael. Né? Ismael nasceu. Só que depois de um tempo, a sua esposa Sara também teve um filho, no tempo e na vontade de Deus, contra todas as diversidades que a vida pudesse colocar na vida deles, né? Da esterilidade dela, da idade deles. Deus deu o filho prometido a Abraão, né? E gerou então Isaque. E daí então essa Bíblia faz essa comparação que eu quero ler para vocês, que é muito interessante. Ela diz assim: Ismael, né, o filho de Agar, fruto da provisão humana. Isaque, que é o filho prometido, fruto da provisão divina. Ismael, fruto do imediatismo humano. Isaque, fruto da promessa de Deus no seu devido tempo. Ismael, fruto do meu planejamento, da minha vontade. Isaque, fruto do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus. Ismael é a intervenção tendenciosa de uma ordem divina. Eles tentaram forçar a promessa de Deus. E Isaque é a obediência incondicional a Deus, que nós devemos ter. Né? Ismael é a aceitação apenas do que eu posso tocar e do que eu posso controlar. E o Isaque é a fé no invisível. Né? Isso eu acho que retrata bem um pouco do que a gente estava falando quando a gente faz os nossos planos, né? Mas não consulta a Deus se esses planos são os planos que Deus tem para nossas vidas. E aí a gente se frustra. Aí vem Ismael e não vem Isaque. Né? Mas é fato também que Deus, né, na sua imensa misericórdia, né, e na sua imensa bondade, Ele também abençoa Ismael. Assim como também, muitas vezes, Ele, diante da sua enorme misericórdia, Ele nos perdoa dos nossos erros, dos nossos pecados. Né? Mas, assim como Abraão, Ismael, sofreram as consequências desse erro, nós também sofremos as consequências quando nós erramos. E talvez essas sejam nossas frustrações, muitas vezes. Mas essa ilustração ela nos mostra que, quando planejamos o nosso futuro por nossas forças de suficiência, nossos projetos são fruto da pressa, do orgulho, da insubmissão a Deus, da ambição humana e do imediatismo. Mas o que nós precisamos de fato em nossas vidas são projetos frutos do coração de Deus, dos eternos propósitos de Deus para cada um de nós e da vontade de Deus nas nossas vidas. Então, nessa noite, diante de tudo isso, eu queria fazer um convite a vocês. Eu queria que vocês aproveitem esse início de ano e, quando forem planejar esse ano, ou planejar a sua vida, né, que seja, então, dentro do propósito de Deus. É que vocês orem, porque Deus vai te ouvir. Que vocês o busquem de todo o coração, porque nós o encontraremos. E então conheceremos a vontade de Deus para nossas vidas. Que nós possamos fazer planos, que nós possamos trilhar esse 2023 diante dos propósitos de Deus.
e não das nossas simples vontades. E se você está no seu exílio, lembre-se, não precisa ficar aí 70 anos. Nós temos uma promessa de Deus. Busque de todo o coração e vocês me encontrarão. E daí Ele vai nos tirar desse exílio. Busque neste ano, então, ter comunhão verdadeira e sincera com Deus e sonhar os sonhos de Deus para suas vidas. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, que nós possamos, nesse ano de 2023, sonhar de fato os sonhos de Deus, ter comunhão verdadeira com Deus, encontrar Deus verdadeiramente em nossas vidas e poder viver o que Deus tem sonhado para cada um de nós. Amém?